Olá, pessoal. Nossa terceira aula de Direito Processual do Trabalho vai tratar do recurso de revista. Nesta primeira parte, nós vamos falar mais de algumas noções preliminares do recurso de revista e do aspecto histórico da evolução do recurso de revista dentro da própria evolução histórica do processo no Brasil. Inicialmente, eu relembro, quando nós falamos dos princípios dos recursos trabalhistas, nós falamos no princípio da taxatividade. Dissemos que os recursos são aqueles expressamente previstos em lei. E dividimos esses recursos basicamente em três grupos: dos recursos, dos embargos e dos agravos. A palavra recurso, nós já vimos que etimologicamente dá a ideia de recorrer, de correr de novo, percorrer novamente o mesmo caminho. E nós estudamos já o recurso ordinário. Os embargos, etimologicamente, embargo traz aquela ideia de oposição, de colocar um obstáculo, embargar, quando alguém opõe ou procura opor um obstáculo a uma determinada decisão para o esclarecimento dessa decisão, como é o caso dos embargos de declaração que nós estudamos, ou em outros casos, quando nós vamos estudar posteriormente, no caso dos embargos no TST. E agravo traz a ideia, já do direito antigo, que se utilizava desse tipo de procedimento para se apelar de uma decisão que trazia um certo gravame para a pessoa. Daí você entrava com esse agravo que nós vamos ver posteriormente. Antes disso, nós vamos falar um pouco sobre a história do direito judiciário no Brasil. E eu utilizo essa expressão direito judiciário a partir de Wilson de Souza Campos Batalha, do Tratado de Direito Judiciário do Trabalho. São 2 volumes, um livro muito rico e que traz muitas ideias a respeito da necessidade de se criar um direito processual do trabalho, valorizando muito esse aspecto jurisdicional. Ele traz a jurisdição para o centro do direito processual, como a necessidade do Estado fazer justiça, uma justiça que seja mais próxima do cidadão. E vai refutar a ideia do liberalismo de que o Estado não devia intervir e deixar a justiça nas mãos das oligarquias, por exemplo. Ele diz na introdução, entre outras coisas, que o geometrismo das construções abstratas, o apriorismo nacionalista, pretensioso e vazio, puderam satisfazer os juristas de outros tempos. Hoje, já não podem mais. O direito desceu das altas esferas em que divagavam os sonhos poéticos dos pensadores da Revolução de 1789 e veio bater a choupana dos homens. E é com esse direito batendo a choupana das pessoas pobres, carentes, que ele vai dar um enfoque ao direito do trabalho como esse direito criado para proteger a parte mais fraca na relação capital e trabalho. E vai dizer, esse direito novo, que é o direito do trabalho, precisa de uma justiça nova, de um processo novo, que seria esse direito judiciário do trabalho, esse direito processual do trabalho. E eu me pergunto e coloco a questão para todos refletirmos. Será que nós estamos realmente construindo esse direito novo que atenda às necessidades da proteção dos direitos dos trabalhadores? E nessa perspectiva eu começo lembrando a evolução do Instituto do Recurso de Revista, que já havia esse nome, revista, ou recurso de revista, que vai dar origem ao recurso de revista trabalhista, já na Constituição Imperial. Veja só, 1824, e nós temos na Constituição Imperial um artigo que dispõe sobre a questão da revista. Então veja, esse artigo diz que compete ao tribunal, fala esse tribunal, e o tribunal é o Supremo Tribunal de Justiça, que foi instalado posteriormente à Constituição Imperial.
conceder ou denegar revistas nas causas e pela maneira que a lei determinar. Esse Supremo Tribunal de Justiça não era ainda o Supremo Tribunal Federal. Não tinha a ideia de ser um tribunal constitucional. No site do STF, é possível a gente ver um pouco da história desses tribunais superiores no Brasil. E a gente vai ter aqui um pouco do histórico desde a colonização brasileira, o tribunal, chamado Tribunal da Relação, os tribunais das relações que eram criadas no Brasil inteiro, e se vai trazer aqui alguns julgamentos históricos desses tribunais antigos, como da Casa da Suplicação do Brasil, e até com a digitalização de alguns documentos da época. Depois é que foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, que é aquele referido no artigo que eu apresentei anteriormente, que era encarregado de julgar os recursos de revista. Então, só posteriormente é que foi criado o Supremo Tribunal Federal. Tivemos também o recurso de revista previsto no Código de Processo Civil de 1939. E esse recurso era previsto quando havia divergência de interpretação do direito em tese entre câmaras ou turmas julgadoras. O Código de Processo Civil de 1939 foi feito na época do Estado Novo. Getúlio tinha subido ao poder em 1930, com a Revolução de 30. Depois, em 1934, Getúlio é eleito presidente, eleito de forma indireta, para assumir o governo provisório, que previa a Constituição de 34, que veio logo após a Revolução Constitucionalista, previa eleições diretas em 38, que depois terminaram não acontecendo. Veio o Estado Novo, e nesse clima do Estado Novo, de um Estado autoritário, sim, mas um Estado que se pretendia ser protetor também dos trabalhadores, é que se cria o Código de Processo Civil de 39, e que tem uma bonita exposição de motivos. Vocês vão encontrar essa exposição de motivos, e é muito bonita a redação dela. É do ministro Francisco Campos, que foi ministro da Educação, depois ministro da Justiça, na época ministro da Justiça. E a gente pode criticar, e deve criticar, muitas vezes, a questão ideológica por trás daquilo que está se colocando no texto. Eu já vi autores falando de um certo cinismo constitucional, que, de certa forma, estava expresso também na figura do Francisco Campos, quando disse que ele, de certa forma, manipulava ideologicamente determinadas pessoas, utilizando muitas vezes desse conceito de um Estado que vinha proteger as classes menos favorecidas. Mas o fato é que a exposição é bastante interessante, e o próprio Código de Processo Civil de 39 vai modificar aquela visão que havia antes, desde a época da República Velha, em que se tinha a possibilidade de cada Estado fazer seu próprio Código de Processo Civil. Só que a gente sabia que cada Estado estava nas mãos das oligarquias. E é como se o direito fosse feito também por essas oligarquias. Daí, a visão que se tem aqui na exposição de motivos é que era preciso se uniformizar o processo no país, se ter apenas um Código de Processo Civil, não vários códigos de processo em cada Estado, porque um Estado que não tivesse esse código, geralmente utilizava o regulamento 737, que era o regulamento que se aplicava ao direito comercial. E aí a gente vai ter essa mudança da concepção de que é preciso um novo processo. E aí no texto vai se dizer que essa crise do judiciário não é apenas técnica, que o Brasil está passando por uma transformação muito grande. E que o processo que nós tínhamos na época era muito formalista, bizantino, que atendia, como vai se dizer aqui, as classes privilegiadas, que acompanhavam os jogos e a cerimônia de justiça complicados. E aí era preciso se fazer uma nova justiça, um novo processo, um novo direito. E aí ele vai colocar no texto que é preciso que agora haja essa intervenção, que o papel do juiz seja um papel mais de protagonismo também na construção desse direito. E por isso que ele vai dizer que esse novo código ele vai ter uma feição de popular, no sentido altamente popular,
e instrumento de defesa dos fracos. Então, o Código traz essas modificações e também traz essa expressão recurso de revista. Foi também nesse contexto desse Estado centralizador, intervencionista, autoritário, que foi feita a CLT. E é interessante se estudar também a exposição de motivos da CLT, apresentada pelo ministro Alexandre Marcondes Filho. E se vai colocar também uma nova ordem que se apresenta no Brasil, e para isso é preciso uma nova legislação. E a CLT vai se apresentar com essa legislação que vai trazer elementos não somente de direito do trabalho, mas também de direito processual do trabalho. E o artigo 896, na redação original da CLT, já previa um recurso de natureza extraordinária, que depois tomou o nome de recurso de revista. Na época, na redação original, não era recurso de revista, falava mesmo em recurso extraordinário. E aí vocês vão ter no texto, eu algumas vezes gosto de ver o texto, não o texto compilado, mas esse texto mesmo com os recortes todos, até para a gente ver as modificações que foram sendo feitas no texto. E aí a gente vai perceber que o artigo 896 falava aqui, olha, cabe recurso extraordinário. O nome era extraordinário. Depois é que vai se falar em recurso de revista. E na época nem havia o TST, como nós temos hoje. O que havia era o Conselho Nacional do Trabalho. Era uma estrutura ligada ao Poder Executivo e não ao Poder Judiciário. Daí era bastante diferente a situação que nós temos hoje. Então, só posteriormente é que a gente vai ter o artigo 896 se falando no recurso de revista. Esse nome não existe mais com o Código de Processo Civil atual, mas nós conservamos esse nome de recurso de revista com as suas peculiaridades, que vem também desse histórico, de quando ele foi criado. Daí, continuando essa breve exposição histórica do direito judiciário no Brasil e do recurso de revista dentro desse contexto, nós vamos ter a lei de 2014, a lei 13.015/2014, que foi uma pequena reforma dentro do processo do trabalho e que tinha a intenção de aperfeiçoamento da fase recursal trabalhista. Já tinha havido uma emenda constitucional que acrescentou ao artigo 5º, aquele artigo dos direitos e garantias individuais, o direito à duração razoável do processo. Não bastava somente o acesso à justiça, contraditório, ampla defesa, mas um processo que tivesse uma duração razoável. Embora a gente pergunte, afinal de contas, o que é razoável? Celeridade não significa precipitação, não é fazer as coisas a toque de caixa. Mas a gente sabe que justiça tardia é injustiça. Então era necessário também ao processo do trabalho se adequar a essa questão da razoabilidade e dar uma certa segurança jurídica. Daí essa lei vai trazer algumas modificações, inclusive com relação aos recursos e à uniformização de jurisprudência, dizendo que cabe aos tribunais não aquele papel de ser, por exemplo, ao TST, ser uma terceira instância, que na verdade ele não é, mas cabe a ele o papel de uniformizar a aplicação e interpretação das normas trabalhistas no Brasil. Veja que isso já veio antes do Código de Processo Civil de 2015. Nós estamos aí sendo pioneiros no processo de trabalho, tendo esse pioneirismo. Depois veio o Código de Processo Civil atual, que é de 2015, e esses artigos 926 a 928 que se aplicam ao nosso processo. E o CPC, nesses artigos 926 a 928, vão dizer que os tribunais têm esse papel importante de uniformizar a jurisprudência, manter a jurisprudência estável, íntegra, coerente. Os cidadãos precisam de uma certa segurança jurídica na hora da aplicação e interpretação das normas. Não significa engessar o processo criativo da jurisprudência, mas dar uma certa segurança, uma certa uniformização. E aí vai se dizer que nós, juízes, devemos observar essas decisões, não somente das súmulas vinculantes do STF, mas da jurisprudência dominante dos outros tribunais. E aí vai ser uma visão interessante, uma valorização da jurisprudência no nosso país, por meio do Código de Processo Civil.
Ocorre que em 2017 nós tivemos a chamada reforma trabalhista. E aí me permita beber água. Falar de reforma trabalhista. E aquela visão que a gente tinha no passado, que o Estado precisava estar mais próximo do cidadão, intervir mais nas relações capital e trabalho, vai dar margem a uma visão liberal. A reforma trabalhista tem muito essa visão do liberalismo. Eu não vou dizer que é a volta ao laissez-faire, laissez-passer do liberalismo antigo, mas tem muita coisa que dissesse, olha, agora não é mais para o poder judiciário estar intervindo tanto nas relações entre capital e trabalho. Como se o trabalhador não precisasse mais dessas redes de proteção social. A reforma trabalhista foi feita a toque de caixa, feita de forma muito rápida e precipitada, e antes do texto entrar em vigor, a editora LTR pediu para vários juízes, que eram professores no Brasil inteiro, de nós escrevermos artigos para publicar pela LTR. E foi publicada essa coletânea chamada Reforma Trabalhista, Visão, Compreensão e Crítica, e que eu tive a oportunidade de participar no artigo que escrevi em parceria com o colega que é doutor em Direito, doutor Paulo Henrique Tavares da Silva. E nós escrevemos, cada tema desses foi apontado, foi colocado, nós não escolhemos o tema, escolhemos como abordar esse tema. E o tema que foi colocado para nós foi sobre a questão da jornada de trabalho. E nós falamos muito sobre a questão do tempo que o trabalhador coloca à disposição do empregador. E a ideia de que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, você colocar parte da sua vida à disposição do empregador. E muitas coisas do novo texto estavam indo no sentido de desvalorizar esse tempo, de remunerar menos esse tempo, por exemplo, acabando a chamada jornada in itinere. Por exemplo, dizendo que determinados intervalos não tinham natureza salarial, o pagamento deles, mas natureza indenizatória. E aí nós não tivemos outro meio, nós queríamos fazer uma crítica mesmo, e apesar de particularmente eu não gostar muito de adjetivar as minhas afirmações em artigos que faço, mas naquele momento eu não tinha como fazer de outra forma, e combinamos, o texto foi feito, né, na parceria mesmo, parceria com o Dr. Paulo Henrique, e nós combinamos de adjetivar, de rotular mesmo, dissemos, o título é Mercado de Horas, né, acerca do novo e cruel modelo de exploração do trabalho implementado pela reforma trabalhista brasileira. Os outros textos também iam nessa linha de fazer uma crítica. Sei que também fizemos rápido esse texto, que era para ser publicado antes da vigência da reforma. Ainda era uma primeira impressão que nós tínhamos da reforma. Alguma coisa pode ter mudado até a nossa concepção de lá para cá, mas nós tivemos essa oportunidade de darmos uma palavra naquele momento. E não somente a reforma trabalhista no aspecto do direito do trabalho, como foi no caso das horas, da jornada de trabalho, mas também no aspecto processual, trouxe prejuízos para os trabalhadores, dificultando o acesso à justiça e trazendo algumas noções que iam de encontro até à evolução do direito processual e aquela visão do Código de Processo Civil de valorização da jurisprudência. Nesse sentido, eu destaco a ideia de intervenção mínima, porque aí o texto vai dizer, não é para o Poder Judiciário estar intervindo tanto nas relações capital e trabalho, desde que as partes negociem. E uma certa limitação exagerada, especificamente para o juiz do trabalho, quanto à criação jurisprudencial. A gente vai ver esse artigo 8º e o artigo 702, inciso 1º da CLT, que, de certa forma, deixa o juiz
com muita limitação, os tribunais para criar nova jurisprudência. Claro que não é aquela volta a uma ideia que jamais existiu na prática, dizer que o juiz era simples boca da lei, porque o juiz nunca foi boca da lei, alguém disse que o juiz devia ser boca da justiça e não boca da lei, mas é uma limitação dessa criação jurisprudencial que foi tão valorizada no Código de Processo Civil. E é dentro desse contexto, eu digo até, desses avanços e retrocessos que a gente tem, especificamente no nosso processo do trabalho, que nós vamos abordar o recurso de revista. Mas vamos terminar essa primeira parte da aula fazendo somente esses comentários históricos e deveremos retornar na segunda parte fazendo essa interligação com a ideia constante da reforma trabalhista, desse princípio de intervenção mínima e um certo freio que foi colocado na criação de jurisprudência. E dentro desse contexto é que nós vamos estudar os elementos específicos do recurso de revista. Obrigado, ficamos por aqui. Até a próxima.